Olá, graça e paz, povo de Deus. Estamos aí para mais uma live. O nosso versículo hoje está lá em Marcos, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Amém? Vamos tocar um louvor então. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Abençoa esse nosso momento, Senhor, de palavra, de oração, de louvor, Pai, para te adorar, para te bendizer, para exaltar o teu santo e poderoso nome, Deus. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Nos ajude através da tua palavra, Senhor, a entendermos e compreendermos a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Que eles sejam edificados, limpos, exortados, purificados pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos meditar na tua palavra e sermos cada dia mais próximos a ti. Cada dia mais nos integrarmos à oração, ao jejum, aquilo que é espiritual, Pai. Nós te buscarmos, Deus, de dia, de noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe nessa tarde de terça-feira, né? Um dia lindo aí de sol. Hoje, a nossa palavra, nós vamos falar sobre oração. Sobre por que orar de madrugada, né? Oração da madrugada. Qual é o poder que é liberado nessas orações? O que que tem? Qual é o segredo, né? E o segredo, para variar, né? O segredo é Jesus que nos conta o segredo, né? Quem é o nosso mestre Jesus, nosso rei Jesus. Então, lá no livro de Marcos, né, como já tinha destacado antes, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, vai dizer assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, o que que o texto aqui vai nos dizer? O texto está bem claro, especificando de madrugada, né? Quando ainda estava escuro, né? Então, o texto está bem claro dizendo que Jesus ele orava nas madrugadas, quando ainda estava escuro. Ah, Jesus não orava de dia? Gente, com certeza, Jesus passava o tempo todo orando em espírito, né? Mas a hora que ele buscava as direções de Deus, aquilo que Deus, né, as confirmações, coisas que ele precisava confirmar com Deus, era na madrugada. Então, Jesus está nos dando aqui um exemplo de que orar na madrugada é uma prática, e ele já praticava isso. Então, por que orar na madrugada? Porque Jesus, ele precisava ter um tempo a sós com Deus. Então, um dos motivos, das razões por que nós precisamos orar na madrugada.
Porque é um momento em que tem silêncio, né? Um momento em que nós nos concentramos mais para falar com Deus. E um momento em que nós estamos a sós com o Pai. Então, orar na madrugada é um encontro com Deus, sim, um encontro com Deus, um momento de concentração, um momento de estarmos sozinhos com Ele, um momento em que nós vamos abrir o nosso coração, falar para Ele das nossas preocupações, perguntar a Deus o que Ele tem para o dia de amanhã, para nós, né? Então, Deus ele vai se revelando através da oração da madrugada. E Jesus, ele precisava orar na madrugada porque ele precisava que Deus fosse planejando, que Deus dissesse para ele qual era a agenda, né? Qual era o planejamento do dia de amanhã. E Jesus orava então e buscava a face do Pai nas madrugadas, para que Deus falasse para ele o planejamento que ele tinha que ter dentro do ministério dele. E Jesus, quando precisou escolher os 12 discípulos, também orava nas madrugadas. E Deus foi revelando para ele quais eram os 12 que deveriam ser escolhidos. Então, por que nós precisamos orar? Porque qual é o poder que é liberado na madrugada? Então, né, tá aí a questão da concentração, nós nos concentramos melhor, né? Também nós estamos nos separando, tendo um tempo de qualidade, um tempo a sós com Deus, né? E também nós estamos mais abertos a revelações, né? Através da nossa intimidade, através da nossa busca. Então, também tem um nível maior, né? Quando Deus nos acorda na madrugada. Então, muitas pessoas são acordadas na madrugada. Às vezes acordam entre 3 e 5 da manhã. As pessoas perguntam, às vezes, tô acordando de madrugada, tô com insônia, né? Quando Deus nos acorda, é porque Ele quer ter um tempo a sós conosco. Então, quando você acordar nesses horários, acordar na madrugada, não volte a dormir. Vá orar, fale com Deus. Pergunte a Deus o que Ele quer falar para você, o que Deus quer revelar, né? E deixe Deus livre, dê liberdade, melhor dizendo, ao Espírito Santo para Ele revelar e falar com você o que Ele quer falar. Porque, na verdade, nós temos uma agenda, né? Nós temos planos e Deus pode ter outros, né? Em relação ao nosso dia, em relação a ministério, família. Então, nós precisamos buscar a Deus. Então, você vai aí, né? Deus vai te elevando para um outro nível quando Ele te chama para orar na madrugada e Ele vai revelar o que Ele quer. Então, quando nós acordamos na madrugada, é porque o nosso espírito também está percebendo que existem batalhas espirituais, existem movimentos espirituais que estão acontecendo, né? E Deus, nós precisamos buscar mais a Deus então. E Deus vai revelar aquilo que Ele quer através da nossa oração. Então, por que tem um versículo lá em Provérbios que diz, Provérbios 8,17 vai dizer, amo os que me amam e quem me procura me encontra. Então, aí é momento de procurar a Deus na madrugada, né? E quem procura vai encontrar. Por quê? Né? Essa procura, nós procurarmos Deus na madrugada, procurar orar na madrugada, é um sinal de amor a Deus, um sinal de rendição, né? Um sinal, não vou falar na palavra sacrifício, né? Mas é quem busca Deus na madrugada é porque está procurando tomar decisões com sabedoria, né? Buscar direções para o seu ministério, buscar direções para a sua família, para os seus negócios, para a sua empresa. Então, situações difíceis, né, que nós estamos passando, lutas, adversidades, e Deus ele vai se revelar num nível muito mais profundo para nós quando nós buscarmos Ele na madrugada. Mas muitas vezes Deus nos chama para orar na madrugada e algumas pessoas ignoram o chamar de Deus. Então Deus às vezes ele chama nós a orar na madrugada porque Ele muitas vezes também ele vai se revelar, vai revelar o que está acontecendo através de sonhos, de visões. Então é importante nós prestarmos atenção à maneira como Deus está falando conosco, né? Eu já orei muito durante o dia para Deus me falar, mas eu não prestava atenção nos meus sonhos. Deus estava chamando a minha atenção, me acordava de madrugada e eu pensando que Deus não falava comigo, né? Eu tive essa experiência, gente. Há muito tempo atrás, mas eu tive essa experiência de orar e a resposta não vi. Por quê? Porque Deus ele estava chamando a minha atenção durante a noite, me acordando durante a noite, mas eu não entendia que aquilo era um chamado para oração. Então, se o Espírito Santo ele está te incomodando nas madrugadas, te acordando, compreenda que isso é um chamado de Deus para você orar na madrugada. E aí ele vai falar,
né? Ele pode falar com você durante o dia, ele pode falar por sonho, falar por visão, e você vai prestar atenção na direção, na instrução, no que Deus está falando, porque Deus ele está se revelando para você, está revelando as vontades dele, os planos dele para você através da oração. Amém? Então, vamos frisar aqui os 5 motivos, né, do porquê orar na madrugada. 5 motivos que nos levam a orar na madrugada. Porque Jesus orava na madrugada, né? Então, para estar mais próximo de Deus, mais a sós com o Pai, para saber as direções dele para o ministério dele, Jesus precisava orar na madrugada. E segunda coisa, conhecermos o que Deus quer falar em relação ao dia que está por vir. Muitas vezes Deus está falando daquilo que vai acontecer no nosso dia, de batalhas, de lutas que nós teremos durante o dia. Então, por que orar e ouvir a voz de Deus, ouvir as revelações de Deus? Para que nós tenhamos vitória durante o dia. Porque o mal é planejado nas madrugadas, o mal acontece na madrugada, né? O inimigo ele planeja contra as nossas vidas, reuniões ocultas, obras malignas que são feitas, né? Então nós precisamos dessa oração na madrugada para termos essa vitória, este bom êxito durante o dia, nas lutas, nas batalhas. E a terceira coisa, para nós recebermos sabedoria para tomar decisões difíceis, foi que eu citei para vocês, está lá no livro de Lucas 6, do 12, versículo 12 e 13, né? Quando Jesus ele precisava escolher os 12 discípulos para compor esses 12, ele orou na madrugada e foi confirmando com Deus, né? Cada discípulo ali ele confirmou com Deus, então ele precisou orar na madrugada. Depois vocês leiam lá esse versículo, tá? Então, ele buscou saber a vontade de Deus, né? Dentro daquilo ali, Jesus, ele tinha poder, ele tinha autoridade para escolher, mas ele preferiu saber qual era a programação de Deus. Então, Deus tem uma programação, tem um cronograma, tem uma agenda para tudo na nossa vida. E muitas vezes as coisas não vão se encaixando, não vão dando certo, porque nós não buscamos a vontade de Deus. Então, Jesus, ele orava na madrugada também para tomar decisões difíceis. E a quarta coisa, né? Que Jesus precisava se conectar com Deus de uma maneira mais concentrada, de uma maneira que não tivesse distrações, né? Então ele focava na oração, porque tinha silêncio, tinha calmaria, né? E outra coisa, para Deus nos dar paz, né? Em meio às nossas batalhas espirituais. Muitas vezes nós somos ansiosos, muitas vezes nós estamos preocupados. Isso muitas vezes interfere no nosso sono, interfere na nossa vida. Às vezes acordamos irritados, cansados, né? Porque não preparamos um tempo de qualidade com Deus. Então, para Deus nos curar internamente, né? Seja qual for o motivo da tua busca por Deus de madrugada, sempre estabeleça, né, um propósito. Ore com propósito. Eu vou orar pelo meu ministério, vou orar porque eu preciso tomar decisões, vou orar porque eu preciso tomar decisões em relação ao meu casamento, em relação à minha família, em relação a filhos. Então, apresente tudo a Deus através de um propósito, né? Estabeleça um horário. E não é só das 3 às 5, estabeleça um horário para você orar na madrugada. Isso aí é você que escolhe e Deus vai falar tremendamente com você. Preste atenção naquilo que Deus vai falar, naquilo que Deus vai revelar. Existe sim um poder, é muito poderosa as orações da madrugada, senão tem pessoas que não praticariam. Né? Eu gosto de praticar a oração na madrugada, gosto de buscar a direção de Deus para minha vida. E Deus realmente ele dá revelações, né, sobre a nossa família, sobre o ministério, sobre a nossa casa, nossos negócios. E grandes direções de Deus vêm após a oração na madrugada, né? E quem passa por batalhas espirituais pesadas, batalhas espirituais intensas, luta contra demônios, né, obras malignas, a oração na madrugada também traz muita vitória durante o dia, porque o mal é planejado nas madrugadas, então nós precisamos batalhar espiritual também nas madrugadas, né? Não vamos falar só tem silêncio. Sim, tem silêncio, a gente se concentra mais, a gente ora, né, na direção que a gente está precisando, não tem ninguém para nos distrair, não tem nada, não tem celular, não tem televisão, não tem gritaria. Então, madrugada é maravilhoso, é perfeito, sim, mas você precisa estabelecer, né, colocar o relógio para despertar e experimentar, gente, né? Vocês precisam experimentar a oração na madrugada para poder falar. Então,
experimentem, né? Não esperem Deus chamar vocês, não esperem a adversidade chegar na porta de vocês. Se é algo que Jesus praticava, é porque é algo bom, é algo, né, que Deus muitas vezes se revela para nós, amém? Então, eram esses 5 motivos, 5 razões, né, que nós apresentamos aqui que eu queria falar, tá? Mas eu deixo aí, né, o conselho para vocês orar na madrugada, para vocês experimentarem o poder sobrenatural de Deus, o poder de orar nas madrugadas. E se Deus já está chamando você, já está acordando, já está inquietando você para orar na madrugada, se você tem acordado, se você tem perdido o sono, ajoelhe-se, ore, saiba o que é que Deus quer para falar para você, que você vai alcançar outros níveis em Deus, eu tenho certeza. Amém? Amém. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Vamos então lá declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verás o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Gente, em todo tempo Deus está ouvindo as nossas orações. As orações da madrugada é para aqueles que querem buscar mais a Deus, para aqueles que querem estar abertos para as revelações de Deus, para os planos de Deus a respeito da sua vida. Se Deus já tem te inquietado para você orar nas madrugadas, ore nas madrugadas. Interceda por pessoas na madrugada. Ore pela sua vida, pela sua casa, pela sua família na madrugada. Pessoas que querem ter revelações de Deus, querem saber os projetos, os planos de Deus, querem direções, querem que Deus diga qual é o projeto, qual é o plano e o que é que vai dar certo no seu projeto. Você precisa orar nas madrugadas, amém? Vamos deixar bem claro que lá na parábola que fala do joio, que agora eu anotei aqui, mas depois eu coloco para vocês. A parábola do joio diz que o inimigo, ele implantou o joio na madrugada. Então, né, o mal é planejado sim nas madrugadas contra as nossas vidas. Nós temos batalhas espirituais pesadas que nós passamos, que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, né? Nós sabemos que jejum e oração resolve. Mas se nós queremos ter a revelação de Deus como direções, né, como nós vamos resolver e vencer as nossas batalhas espirituais. Porque o mal planeja na madrugada, mas a execução é durante o dia. Então nós precisamos orar na madrugada para ter vitória durante o dia. Amém? E que nós possamos então, aí fica o desafio de você praticar a oração na madrugada. E se a gente se encontrar por aí, você me diz como é que está as suas orações na madrugada, o que tem fluído aí na tua vida, o que Deus tem falado com você, amém? Eu tenho certeza e eu profetizo que vocês terão visões, que vocês terão sonhos, que Deus vai se revelar, Deus vai te levar para um outro nível de espiritualidade, de conexão com Ele, se você orar na madrugada, amém? Essa é uma busca, né? Uma busca por rendição, pelo amor de Deus, pela direção de Deus, pelos planos de Deus para nossas vidas. Então fica o desafio. É um desafio orar na madrugada, porque às vezes a nossa carne quer ficar dormindo, mas o nosso espírito, ele tem que estar vivo, né? E quando nós acordamos na madrugada, quando nós acordamos do nada, porque muitas vezes nós acordamos do nada, né? É porque o nosso espírito está nos chamando para colocar o joelho no chão, para interceder por ministério, por casa, por projetos,
coisas e Deus está querendo revelar a vontade dele. Então que vocês possam praticar, né? Porque Jesus praticava, não porque eu pratico. O exemplo está aqui na Bíblia, lá em Marcos 1,35. Porque Jesus orava nas madrugadas. E Jesus teve um ministério incrível. Jesus é o mestre dos mestres, é o nosso rei. Então, vamos praticar isso, vamos praticar o que Jesus praticava, para nós termos vitória aí na nossa vida, amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa, Deus, nos chamar para um outro nível de conexão, um outro nível de relacionamento, um nível de revelação no Espírito, daquilo que o Senhor quer para os nossos projetos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos render ao poder de Jesus Cristo, nos render às práticas que Jesus Cristo fazia, aquilo que Jesus praticava, Pai. Deus, abençoa cada vida, cada pessoa que aqui está. Pai, que o Senhor possa livrá-los de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha do inimigo, Pai. Mas se não for possível o livramento, Senhor, que o Senhor possa revelar para eles, através das suas orações, seja de dia ou de noite, nas madrugadas, que o Senhor possa revelar a Tua vontade, Senhor, os Teus planos a respeito da vida deles, Pai. Pai, fala com eles, Senhor. Traz a resposta das suas orações, meu Deus, em nome de Jesus. E leva eles, Pai, para um outro nível de revelação, um outro nível de relacionamento contigo, meu Deus. Que o Senhor possa estar se revelando aos teus filhos, que o Senhor possa estar acordando, incomodando, inquietando eles nas madrugadas, Senhor, para que eles possam ter sucesso, para que eles possam ser bem-sucedidos nos seus ministérios, seus projetos pessoais, familiares, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Pai, eu repreendo todo mal, todo laço, toda armadilha do inimigo contra a vida deles, Senhor. Nós repreendemos todo espírito maligno e imundo que age por meio das obras malignas, lança por terra todo mal, pago, enviado, planejado, tudo aquilo que o inimigo tem projetado contra a vida deles, Senhor, que seja lançado por terra agora, em nome de Jesus. E que o Senhor repreenda todo mal, toda irritação, toda a falta de vontade de orar, Senhor, que nós possamos, Pai, estar nos conectando mais contigo, por meio da oração, por meio da prática espiritual, dos jejuns, das campanhas, Senhor, que nós possamos buscar mais a Ti, Deus. Nos transforma conforme a Tua vontade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja vivo em nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco nas madrugadas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, se nós estamos fracos na oração, Pai. Nos chama, Deus. Chama os Teus filhos para orar, Senhor. Chama os Teus filhos para ter um tempo a sós com eles, Deus. Um tempo que o Senhor quer falar, em que o Senhor quer se revelar. Qual é os Teus projetos, qual é a Tua agenda para o nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, amamos vocês em Cristo Jesus. Um abraço e até a próxima.